José era apenas um jovem sonhador, o filho preferido de seu pai Jacó, mas também o mais odiado entre seus irmãos. Não era por causa de algo que tivesse feito, mas por algo que carregava dentro de si, um propósito. Às vezes o peso do que Deus coloca em nós se torna fardo para os outros, que ainda não compreendem o tempo da promessa. José sonhava, e seus sonhos não eram comuns. Ele via estrelas se inclinando diante dele, feixes de trigo se curvando à sua presença. Era como se o céu inteiro estivesse lhe dizendo: você foi escolhido. Mas o mundo ao redor não estava preparado para lidar com alguém que carregava uma visão tão grande. E é aí que começa a dor. Porque quem carrega promessa, inevitavelmente enfrentará a rejeição. E José foi lançado no poço não por ser mau, mas por ser marcado. Seus irmãos o venderam como escravo. Despiram-no da túnica que seu pai lhe dera com tanto carinho, mas não conseguiram arrancar dele o que Deus havia lhe dado, sua identidade. Você pode perder a casa, o nome, o emprego, até a liberdade, mas quando você tem uma promessa de Deus, ela não pode ser vendida nem destruída. José foi levado ao Egito, e mesmo como escravo, prosperou. Porque onde há um coração fiel, Deus se manifesta. Na casa de Potifar, ele cresceu, era íntegro, confiável, e tudo que tocava era abençoado, até que a injustiça bateu à porta. José foi acusado falsamente e jogado na prisão, um lugar onde os sonhos geralmente morrem. Mas ali, na escuridão, José não deixou de ser quem era. Há momentos em que tudo parece contrário, onde tudo que vivemos parece negar o que Deus prometeu. E é nesse exato lugar que Deus nos molda, forja nosso caráter e prova nossa fé. José, preso, esquecido, calado menos, mas não abandonado. Na prisão ele interpretava sonhos, mesmo quando os dele pareciam distantes. Porque quem serve a Deus não deixa de semear, mesmo quando o campo parece estéril. José interpretou o sonho do copeiro e do padeiro, e por 2 longos anos, mesmo após o copeiro ser libertado, ele foi esquecido. Mas Deus nunca esquece. Quando o tempo é de Deus, nenhuma cela é forte o suficiente para impedir a liberdade. Quantas vezes você sentiu que foi esquecido? Quantas vezes você teve a sensação de que Deus te deu um chamado, mas que a vida seguiu para o lado oposto? José também passou por isso. Ele tinha uma promessa, mas passou por situações que contradiziam essa promessa. E mesmo assim, ele não murmurou, não abandonou sua essência. Ele permaneceu fiel. Porque fé verdadeira não é medida quando tudo vai bem. A fé é testada no escuro, no silêncio, no esquecimento. E foi exatamente nesse lugar que Deus trabalhou no interior de José, preparando-o para algo muito maior. Quando o faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar, foi então que se lembraram de José. O tempo de Deus havia chegado. Em um único dia, ele foi tirado da prisão e levado ao palácio. Diante de Faraó, José não buscou reconhecimento. Ele disse: não está em mim, mas Deus dará a resposta. E com isso, ele foi exaltado. Recebeu vestes de autoridade, o anel do rei e a responsabilidade de governar o Egito. José foi posicionado por Deus, não por influência, não por merecimento humano, mas porque Deus honra aqueles que permanecem fiéis mesmo na dor. Mas veja, a exaltação de José não era apenas sobre ele. Deus o colocou ali para preservar vidas. O Egito enfrentaria anos de fome, e por causa da sabedoria dada a José, a nação foi poupada. E mais ainda, sua família foi salva. Aqueles mesmos irmãos que o venderam, agora vieram buscar alimento. Eles não o reconheceram de imediato, mas José os reconheceu. E ali, ele teve uma escolha. Poderia vingar-se, poderia fazê-los pagar por cada lágrima. Mas quem foi curado por Deus não se vinga, acolhe. José chorou, não de raiva, mas de compaixão. Ele se revelou e disse: eu sou José, aquele que vocês venderam ao Egito, e em vez de vingança, ofereceu perdão. Em vez de castigo, ofereceu pão. E reconheceu: Deus me enviou adiante de vocês para preservar vidas. Ele compreendeu que tudo que viveu, o poço, a prisão, a traição, fazia parte de um plano maior. O que parecia caos era estratégia divina. O que parecia dor era formação. O que parecia esquecimento
era construção de destino. Quantas vezes você também foi lançado no poço? Quantas vezes se viu preso em situações que não merecia? Quantas vezes se sentiu traído, rejeitado, injustiçado? A história de José nos lembra que tudo isso pode ser parte de um propósito, que Deus não desperdiça dor, que cada lágrima tem um motivo, que cada fase tem um valor e que no tempo certo Ele nos exalta. Se hoje você se sente no fundo do poço, se sente esquecido em uma prisão emocional, espiritual ou até física, saiba que Deus não te abandonou. Ele está vendo tudo e no tempo dele vai te tirar desse lugar e te levar ao propósito. Mas até lá, permaneça, seja fiel. Continue sendo íntegro, mesmo quando ninguém vê. Continue servindo, mesmo sem reconhecimento. Continue interpretando sonhos alheios, mesmo quando os seus parecem esquecidos. Porque no tempo certo, o Deus que te viu no poço será o mesmo que te colocará no palácio. Se você está no poço hoje, não desista. Ainda que tudo ao seu redor esteja escuro, ainda que a voz do desespero tente ser mais alta que a esperança, não desista. O poço não é o seu fim. O poço é apenas uma passagem. Se hoje você está no fundo, se sente esquecido, se ninguém te vê, se seus gritos parecem não alcançar ninguém menos, saiba que o céu te ouve. Deus está ali, presente, mesmo em silêncio, e Ele está trabalhando nos bastidores da tua história. O poço é o lugar onde as lágrimas não têm plateia, mas têm valor diante de Deus. É ali que Ele começa a te ensinar a confiar, mesmo sem entender, porque a fé que nasce no fundo do poço é a fé que sustenta no alto do trono. Sei, esta na pressão emocional, espiritual ou até mesmo física, não se cale. Não permita que as grades das circunstâncias abafem a voz da tua fé. José foi preso por algo que não fez, mas nem assim deixou de ser fiel. Ele serviu, interpretou sonhos, confiou. E você, ainda que esteja ferido, machucado, desacreditado, permaneça. Sirva, ore, espere, porque a prisão que te segura hoje não será capaz de impedir o propósito que Deus escreveu com suas próprias mãos. Nenhuma porta trancada pode deter um Deus que tem a chave do universo. Continue crendo, continue clamando. O céu já está em movimento. Se está diante dos que te feriram, escolha perdoar. Essa é talvez a parte mais difícil, mas é também a mais libertadora. José olhou nos olhos de quem o traiu e, em vez de devolver dor, ofereceu graça. Perdoar não é esquecer o que fizeram, é lembrar sem sangrar. É olhar para o passado e ver que ele já não tem mais poder sobre você. Quando você perdoa, você se alinha ao coração de Deus, e o coração de Deus não guarda rancor, guarda redenção. O perdão não muda o que aconteceu, mas muda o que isso causa dentro de você. Escolha liberar, escolha ser livre, escolha seguir leve, porque a tua história ainda está sendo escrita e o final não será de derrota. Será de honra, será de propósito revelado, será de testemunho que cura outros. O que Deus começa, Ele termina. O que Ele planta, Ele rega. O que Ele promete, Ele cumpre. E o que parecia o fim para José foi apenas o início de um novo tempo. Aquele jovem que foi rejeitado, esquecido e preso, tornou-se governador. Não porque forçou, não porque manipulou menos, mas porque esperou. Deus o levou. E Deus também vai te levar. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem com os olhos cheios de lágrimas, porque carrega feridas antigas, rejeições familiares, injustiças no trabalho, traições de quem prometeu estar, palavras duras de quem deveria amar. Talvez você foi abandonado emocionalmente. Talvez te empurraram para o fundo e ainda sorriram diante da sua dor. Talvez você passou anos sendo forte, mas hoje sente que não consegue mais. Hoje Deus te diz: eu estou contigo. Mesmo quando ninguém mais está, mesmo quando ninguém reconhece o seu valor, mesmo quando todos te deixaram, eu, o Senhor, permaneço. Não importa quão fundo você tenha caído, não importa quão quebrado você esteja por dentro. Se o teu coração ainda pertence a Deus, Ele vai te levantar. Ele é especialista em reconstruir ruínas, em usar os pedaços e fazer algo novo. José não apenas foi curado, ele foi transformado. E você também pode ser. A dor que você carrega não é o fim. É apenas o começo de algo que vai glorificar o nome de Deus
A tua história não é sobre queda, é sobre levantar, é sobre recomeçar. O mesmo Deus que deu um sonho a um jovem no deserto é o Deus que sustentou esse jovem em cada etapa da dor. E é o mesmo Deus que está com você. Ele viu os sonhos que você teve. Ele viu quando zombaram deles. Ele viu quando riram da tua fé. Ele viu quando você enterrou seus próprios planos, porque parecia que nada daria certo. Mas escute, se foi Deus quem te deu esse sonho, ele não morreu. Ele não foi enterrado. Ele está apenas adormecido, aguardando o tempo certo. E quando esse tempo chegar, será tão perfeito, tão completo, tão maior do que você imaginava, menos que você vai entender. Vai olhar para trás e perceber que cada lágrima, cada não, cada porta fechada, cada silêncio, tudo fez parte da construção. José não se tornou quem era quando subiu ao trono. Ele já era aquele homem lá atrás, no poço. Ele já carregava dentro de si a fé, o caráter, a integridade. O trono apenas revelou quem ele sempre foi. E da mesma forma, você já é quem Deus te chamou para ser. O processo não te cria menos, ele apenas te revela. A promessa já está em você. E quando Deus decidir te exaltar, ninguém poderá impedir. Nem inveja, nem mentira, nem tempo, nem dor. Então siga firme. Saiga.com. Siga mesmo que sozinho, porque você não está só. O céu está de olho em você. Os anjos estão acampados ao teu redor. E o teu Pai está cuidando de cada detalhe. O tempo de Deus é perfeito. Ele não se atrasa. E quando vier, será tão grandioso que você vai entender o porquê da espera. Se esta palavra falou contigo, não a deixe passar. Pare agora por um instante. Feche os olhos. Fale com Deus. Entregue nas mãos dele aquele sonho antigo. Aquela dor que ainda pulsa. Aquele perdão que ainda não conseguiu liberar. Peça força, peça cura, peça direção e diga: Senhor, eu confio. Mesmo sem ver, eu confio. Porque essa é a fé que move montanhas. Essa é a fé que muda destinos. Essa é a fé que traz respostas. Deus é fiel. Ele não desperdiça nenhuma dor. Aquilo que hoje parece injustiça, amanhã será o palco do teu testemunho. E muitos vão olhar para você e dizer: como pôde, como sobreviveu? E você vai responder: foi Deus? Só Deus. A história de José não é sobre sorte. É sobre fé. Não é sobre atalhos. É sobre processo. Não é sobre o que o mundo diz. É sobre o que Deus decretou. Então, não tema, continue, o céu te vê, o trono está reservado. E a tua história ainda vai inspirar muita gente e vai curar. Vai levantar outros, porque quando Deus te levanta, Ele usa a tua dor como ponte para salvar multidões. José alimentou uma nação inteira, e você também será resposta de oração para muitos. Se essa mensagem tocou teu coração, escreva nos comentários. Mesmo no poço, eu continuo crendo, porque é no meio da dor que a fé é mais preciosa. É ali que Deus encontra os verdadeiros adoradores. E como José, você também será lembrado, honrado e usado por Deus para alimentar outras vidas. A tua vida será instrumento de cura, a tua história será inesquecível, e o teu Deus será glorificado.